Quando meu filho se casou, eu não contei à minha nora que a casa onde eles estavam morando era minha. E ainda bem que não contei, porque, pouco tempo depois do casamento, minha nora e a mãe dela tentaram me expulsar do meu próprio lar. Era uma tarde de domingo. Eu estava na cozinha passando um café quando ouvi as vozes delas na sala de estar. Samira e sua mãe, Giselda, tinham chegado havia cerca de 1 hora e já estavam medindo as paredes, falando sobre cores de tinta, os móveis novos e como iriam rearranjar tudo como se a casa já fosse delas. Saí da cozinha com a jarra de vidro da cafeteira na mão e as encontrei paradas em frente à grande janela da sala de jantar. Samira me viu e sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era aquele sorriso que as pessoas te dão quando já decidiram algo sobre você sem te perguntar. Isadora, ela me chamou. E nem usou sogra ou dona Isadora, como fazia nos primeiros meses. Apenas Isadora, como se fôssemos amigas da mesma idade. Minha mãe e eu estávamos pensando que esta casa é grande demais para você ficar toda sozinha. E já que o Lisandro e eu moramos aqui agora, faz muito mais sentido você procure um apartamentinho menor, algo confortável para uma pessoa só, algo mais apropriado para sua idade. Eu fiquei ali parada, segurando a jarra de café. Podia sentir o calor do vidro, queimando um pouco a palma da minha mão, mas não soltei. Giselda, a mãe dela, acenou com a cabeça como se estivesse concordando com algo muito lógico e razoável. É que você vai ficar subindo e descendo essas escadas aqui, Isadora, acrescentou Giselda com aquela voz de falsa preocupação. Na sua idade, isso é perigoso. Além do mais, nós precisamos do espaço. Samira e Lisandro vão ter filhos em breve. E você? Bom, você já fez a sua parte como mãe. É hora de você descansar. Descansar? Como se descansar significasse desaparecer. Como se eu fosse um incômodo que precisava ser guardado em outro lugar para que elas pudessem viver confortavelmente naquilo que acreditavam já ser delas. Eu não disse nada. Apenas coloquei a jarra de café sobre a mesa, olhei para as duas e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar. Sentei na beira da cama e respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Foi isso que minha amiga Lourdes me ensinou no grupo de yoga que frequentamos nas manhãs de terça e quinta. Quando você sentir algo queimando por dentro, respire, ela me disse uma vez. Respire, e pense antes de agir. E eu respirei. Mas não porque estava com medo, não. Porque me sentia pequena. Respirei porque soube, naquele exato momento, que eu precisava ser muito inteligente sobre o que viria a seguir, porque a guerra já havia começado. Samira só não sabia que eu já tinha minhas armas guardadas. Veja bem, quando Lisandro me contou que ia se casar, eu fiquei feliz. Fiquei de verdade. Meu filho tinha 38 anos. Ele já tinha tido relacionamentos antes, mas nada sério. E quando ele conheceu Samira no trabalho, vi como os olhos dele brilhavam ao falar dela. Como ele chegava em casa cedo só para se arrumar e ir buscá-la. Como ele sorria enquanto mandava mensagens no WhatsApp. Eu queria que ele fosse feliz. Queria que ele tivesse uma companheira, uma família própria, porque eu já tinha vivido a minha vida. Eu tinha sido esposa, tinha criado meu filho. Havia trabalhado por 30 anos como servidora pública até me aposentar 5 anos atrás. E agora, aos 70 anos, eu tinha minha rotina, minhas amigas, meu grupo de caminhada no parque aos sábados de manhã, minhas aulas de informática, às quartas-feiras, onde aprendi a usar o WhatsApp, o Facebook e até a fazer chamadas de vídeo com minha irmã, que mora em Florianópolis. Eu não era uma velhinha perdida no tempo. Eu tinha minha vida, mas também tinha um coração de mãe que queria ver o filho feliz. Então, quando Lisandro me disse, 2 meses antes do casamento, que ele e Samira precisavam de um lugar para morar porque o aluguel do apartamentinho deles estava muito caro, eu não hesitei. Disse a eles que podiam ficar aqui nesta casa, que havia bastante espaço, que enquanto eu vivesse, esta casa seria a casa deles também. Mas eu não contei uma coisa a ele. Não contei que a casa ainda estava no meu nome, que os papéis, a escritura no cartório, tudo ainda era legalmente meu, porque em um determinado momento eu cheguei a pensar em transferir o imóvel para ele. Sim.
Mas algo dentro de mim, algo que não consegui explicar na época, me disse: espere, ainda não. E eu esperei. E ainda bem que esperei. Por quê? A partir do dia do casamento, tudo mudou. Samira chegou com 3 malas gigantes e as colocou no quarto do Lisandro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tudo bem, pensei, são marido e mulher. É normal. Mas então ela chegou com caixas. Caixas e mais caixas de coisas dela. Roupas, sapatos, decorações, quadros, e começou a espalhar tudo pela casa. Na sala de estar, na sala de jantar, nos corredores. Um dia desci as escadas e vi que ela tinha tirado o retrato do meu falecido marido que ficava no hall de entrada. Ela o havia substituído por um grande espelho com moldura dourada. Senti um aperto no peito, mas não disse nada. Apenas peguei o retrato, levei para o meu quarto e coloquei na minha cômoda. Lisandro não disse uma palavra. Acho que ele nem percebeu. 2 semanas depois, Samira começou a mudar os móveis de lugar. A mesinha onde eu guardava minhas plantas foi parar na garagem. A poltrona onde eu sentava para ler à tarde foi empurrada para um canto, quase escondida atrás de uma planta enorme que ela trouxe. E quando eu voltava da minha caminhada ou da casa da Lourdes, encontrava tudo diferente. Como se a cada dia a minha casa parecesse menos e menos com a minha casa. Mas ainda assim, não falei nada, porque pensei: bom, ela mora aqui agora também. Ela tem o direito de se sentir confortável. Eu sou a sogra. Não quero ser o tipo de sogra que briga por tudo. Quero que meu filho seja feliz. Como eu fui estúpida! Porque Samira não estava tentando se sentir confortável. Ela estava tentando me apagar. E eu não percebi até que fosse tarde demais. Ou, melhor, até ficar tão óbvio que não havia como ignorar. O primeiro grande sinal foi quando ela convidou a mãe para passar uns dias. Giselda chegou numa sexta-feira à noite com 2 malas e um sorriso que não me agradou desde o início. Era o sorriso de alguém que sabe algo que você não sabe. Um sorriso de vencedora antes mesmo do jogo começar. Nossa, Isadora, que casa adorável você tem, ela disse ao entrar, olhando para tudo como se estivesse avaliando o valor da propriedade. A Samira me disse que há muito espaço aqui. E como estou morando sozinha desde o meu divórcio, bem, pensei em vir passar uns dias para fazer companhia para as meninas. Fazer companhia para elas. Não para nós. Para elas. Como se eu não fizesse mais parte do grupo. E aqueles poucos dias se transformaram em uma semana, depois 2, depois 1 mês. E Giselda agia como se fosse a dona do lugar. Ela acordava tarde, deixava suas coisas espalhadas pela sala. Usava meu banheiro sem pedir. Usava meu shampoo, meus cremes e até as minhas toalhas boas que eu guardava para visitas especiais. E Samira não dizia nada. Pelo contrário, as duas começaram a fazer planos. Juntas. Planos sobre a minha casa. Foi durante a 2ª semana de Giselda na casa que comecei a sentir que algo estava muito errado. Não era apenas o desconforto de ter uma pessoa a mais no meu espaço. Era a maneira como me olhavam. A maneira como conversavam achavam que eu não estava ouvindo. Numa terça-feira de manhã, saí cedo para minha aula de yoga. Lourdes passou para me pegar às 7 horas em ponto, como sempre, e fomos juntas. Mas na metade da aula, percebi que tinha esquecido meu celular em casa. Não dei muita importância. Afinal, eu voltaria em 2 horas. Mas naquele dia, a instrutora terminou a aula meia hora mais cedo por causa de uma emergência familiar. Então, cheguei em casa às 9h30 em vez das 10. Abri a porta devagar porque não queria fazer barulho, e foi aí que as ouvi. Elas estavam na sala de estar, Samira e Giselda. Suas vozes ecoavam claramente até a sala de jantar. Estou te dizendo, é o momento perfeito, Giselda dizia. Ela já está velha. Se você esperar muito, vai ficar mais difícil. Você tem que agir agora, enquanto ainda pode contornar a situação. Mas ela é a mãe do Lisandro. Samira respondeu, embora sua voz não parecesse preocupada. Parecia que ela estava pensando, calculando. Não sei como ele vai reagir. O Lisandro vai entender. Giselda insistiu. Você é a esposa dele. Ele escolheu você. E se você explicar direitinho, se fizer com que ele veja que é para o melhor, ele ficará do seu lado.
Os homens sempre ficam do lado das esposas quando sabem que elas têm razão. Fiquei paralisada no hall de entrada, minha bolsa ainda pendurada no ombro. Meu coração batia tão forte que achei que elas poderiam ouvir da sala. Além disso, continuou Giselda, pense bem. Esta casa é imensa. 3 quartos, 2 banheiros, sala de estar, sala de jantar, cozinha grande, um quintal. Que ela precisa de tanto espaço só para ela? É um desperdício. E com vocês dois, querendo ter filhos e começar a vida juntos, faz muito mais sentido que ela vá para um lugar menor e deixe a casa para vocês. Mas a casa é dela, disse Samira. E por um segundo achei que ela fosse defender alguma coisa. Mas então, acrescentou. Embora o Lisandro tenha me dito que a mãe dele prometeu deixar para ele um dia. Então, tecnicamente já é quase nossa. Quase nossa. Como se a minha casa, a casa pela qual trabalhei 30 anos, a casa onde enterrei as lembranças do meu marido, a casa onde criei meu filho, já fosse dela só porque meu filho havia se casado. Então está resolvido, Giselda disse com a voz de quem acaba de vencer uma discussão. Se ele já sabe que a casa vai ser de vocês, é só uma questão de acelerar o processo. Fale com a Isadora com jeitinho. Diga que você olhou uns apartamentos legais aqui perto, que ela ficará mais confortável. Assim ela não terá que se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande. E você vai empurrando aos poucos até que ela mesma diga sim. E se ela não quiser? Perguntou Samira. Então você a deixa desconfortável, Giselda respondeu. E sua voz ficou gélida. Mova as coisas dela, tome conta dos espaços dela, faça com que ela sinta que não tem mais lugar aqui. Gente velha se cansa rápido. Eles não gostam de conflito. Se você infernizar a vida dela, ela vai querer ir embora por conta própria. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era tristeza. Não era surpresa. Era clareza. Clareza absoluta sobre o que estava acontecendo, sobre o que vinha acontecendo há semanas. Virei-me lentamente. Saí de casa sem fazer um único ruído e parei na calçada. Respirei. 1, 2, 3 vezes. Então, peguei o celular e liguei para Lourdes. Isadora, o que houve? Esqueceu alguma coisa? Lourdes, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você pode vir me buscar? Preciso falar com você. Você está bem? Sim, mas preciso sair daqui agora mesmo. Lourdes não fez mais perguntas. Chego em 10 minutos. Esperei na esquina da minha rua até ver o carro dela. Entrei e antes que ela pudesse me perguntar qualquer coisa, eu disse: vamos tomar café da manhã. Eu te conto tudo. Fomos a uma padaria que fica perto da Feira Livre, um lugar tranquilo que serve um pão na chapa excelente e um bom café coado. Sentamos em uma mesa nos fundos e contei tudo a ela. Desde o dia em que Samira sugeriu que eu fosse embora até a conversa que eu tinha acabado de ouvir, Lourdes me escutou em silêncio. Quando terminei, ela colocou a mão sobre a minha e apertou. Isadora, essa garota e a mãe dela querem te expulsar da sua própria casa. Eu sei. E o que você vai fazer? Ainda não sei admitir. Mas não vou ficar parada e quieta vendo elas me apagarem da minha própria vida. Lourdes assentiu. A casa está no seu nome? Sim, tudo está no meu nome. Os papéis. A escritura no cartório, tudo. O Lisandro sabe disso? Não, nunca conversamos sobre o assunto. Ele apenas acha que vou deixar para ele algum dia. E sim, esse era o plano. Mas eu nunca assinei nada. Nunca fiz nenhum documento. A casa ainda é minha. Lourdes pensou por um momento. Então me olhou com aquela expressão que ela faz quando está prestes a dizer algo importante. Isadora, você sabe o que tem que fazer? Não sabe. O quê? Não diga nada a elas. Ainda não. Deixe que continuem com o plano. Deixe que fiquem confiantes. E, enquanto isso, você prepara a sua defesa. Minha defesa? Sim. Vá ver um advogado. Certifique-se de que toda a sua papelada está em ordem. Documente tudo o que puder. E quando chegar a hora, quando você não aguentar mais, então você mostra a elas de quem é a casa de verdade. Fiquei apenas olhando para ela. Lourdes tem 72 anos. 2 anos a mais que eu, mas
Sempre foi a inteligente. Foi professora do ensino fundamental por 40 anos. Sabe como lidar com situações difíceis. Sabe a hora de falar e a hora de ficar calada. Você acha que eu deveria fazer isso? Eu acho que você precisa se proteger, Isadora. E se o seu filho não está te protegendo, se ele está permitindo que a esposa e a sogra te desrespeitem na sua própria casa, então, você tem que se proteger. Ela tinha razão. Lourdes sempre tem razão. Voltei para casa naquela tarde com uma ideia clara. Eu não ia brigar. Não ia gritar. Não ia fazer cena. Eu ia ser inteligente. Ia observar. Ia documentar. E quando chegasse a hora, eu ia agir. Naquela noite, durante o jantar, Samira me disse que tinha visto uns apartamentos muito bonitos perto do centro, que eram perfeitos para uma pessoa solteira, que tinham elevador e tudo mais. Assim, você não precisaria subir escadas. Eles têm até uma área comum onde os moradores se reúnem, ela me disse, com aquele sorriso falso. Você poderia fazer novos amigos, Isadora. Pessoas da sua idade. Lisandro estava sentado ao lado dela, comendo seu frango em silêncio. Não disse nada. Não me defendeu. Apenas comeu. Os olhos fixos no prato como se nada estivesse acontecendo. Ah, isso parece interessante, eu disse a Samira, fingindo me importar. Mande as informações pelo WhatsApp. O sorriso dela ficou ainda maior. Claro, sogrinha. Te mando amanhã logo cedo. Sogrinha. Agora ela estava me chamando assim porque achava que tinha vencido, mas ela não tinha vencido nada. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo, fiquei acordada no meu quarto, com o celular. Pesquisei advogados de direito imobiliário na minha cidade. Encontrei 3 opções. Salvei os números. Depois, abri a galeria de fotos e comecei a tirar prints de tudo. Das mensagens de Samira, das fotos da minha casa, como era antes e como estava agora, tudo. Às 2 da manhã, adormeci, mas não com medo, não com tristeza. Adormeci sabendo que a guerra havia começado, mas que eu também sabia como lutar. Os dias seguintes foram estranhos. Segui minha rotina normal como se nada estivesse errado. Acordava cedo, passava café, ia caminhar com o meu grupo aos sábados, ia ao yoga com a Lourdes às terças e quintas. Mas, por dentro eu estava em alerta total, observando, anotando tudo na minha cabeça. Samira me enviou as informações dos apartamentos pelo WhatsApp, como havia prometido. Eram 3 opções, todas pequenas, todas baratas, em bairros que eu não conhecia. Agradeci e disse que iria pensar. Ela respondeu com um emoji sorridente e um coraçãozinho, como se estivesse me fazendo um favor. Mas as coisas na casa continuavam mudando. A cada dia, algo novo. Numa quinta-feira, cheguei do supermercado e vi que elas haviam movido todos os móveis da sala de estar de novo. O sofá principal agora estava encostado na janela. A mesa de centro que comprei há 15 anos foi enfiada na garagem. E no lugar dela havia uma mesa de vidro nova que eu nunca tinha visto. Gostou? Samira perguntou ao me ver olhando. Nós compramos ontem. É moderna. Dá um ar diferente para a sala. Não acha? Nós compramos. Ela e quem? Lisandro não havia falado nada. E eu também não disse nada, não naquele momento. Apenas balancei a cabeça e fui para a cozinha guardar as verduras. Mas quando cheguei à cozinha, vi algo que me fez parar de repente. Todas as minhas panelas, as que eu usava há 30 anos, estavam empilhadas numa caixa de papelão ao lado da geladeira. E no fogão havia panelas novas, de inox, brilhantes, caras, panelas que eu não tinha comprado. Ah, sim, disse Samira, entrando atrás de mim. Nós atualizamos as panelas também. As suas já estavam bem velhas, Isadora. Estas são antiaderentes. Muito melhores. Vamos doar as suas. Doar as minhas panelas. As panelas em que eu cozinhei para o meu marido por 20 anos. As panelas em que eu fazia a comida preferida do Lisandro em todos os aniversários dele. As panelas que guardavam a memória de milhares de jantares, milhares de momentos. Entendo, eu disse. E minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Mas essas panelas são minhas. E se alguém for doá-las, serei eu. Samira piscou.
Pela primeira vez, acho que ela notou que eu não estava completamente de acordo com tudo o que ela estava fazendo. Mas ela se recuperou. Rápido. A sogra, claro. O que você disser. Nós só queríamos ajudar a modernizar um pouco a casa. Modernizar. Essa palavra de novo. Como se tudo que fosse meu estivesse velho, precisasse ser substituído. Como se eu fosse velha e precisasse ser substituída. Naquela noite, depois do jantar, tranquei-me no quarto e peguei os papéis da casa, os documentos originais, a escritura que estava no meu nome há 35 anos. Eu li tudo, linha por linha. Queria ter certeza absoluta. E sim, lá estava. Isadora Fontes, proprietária única. Nenhum outro nome, nenhuma outra assinatura. No dia seguinte, uma sexta-feira de manhã, liguei para o primeiro advogado da minha lista. Uma recepcionista muito educada atendeu. Bom dia. Meu nome é Isadora Fontes, e preciso de uma consulta sobre uma questão imobiliária. Pois. Não, senhora. Quando gostaria de vir? Tem algum horário disponível esta semana? Deixe-me checar. Sim, temos uma vaga na segunda-feira, às 10 da manhã. Perfeito. Estarei aí. Passei meus dados e desliguei. Senti um aperto. Era estranho no peito. Não era medo. Era determinação. Pela primeira vez em semanas, eu sentia que estava tomando o controle da minha própria vida. O fim de semana foi silencioso, mas tenso. Samira e Giselda passaram o tempo medindo as paredes do quarto de hóspedes ao lado do meu. O quarto onde guardava minhas coisas, meus livros, minhas roupas de inverno, algumas caixas, com fotos e recordações. Este será o quarto do bebê, ouvi Samira dizer. Vamos pintar de amarelo clarinho e colocar o berço aqui, perto da janela. Um bebê. Ela nem estava grávida ainda. E elas já estavam planejando tomar conta de cada canto da minha casa. Já estavam me apagando cômodo por cômodo, espaço por espaço. Lisandro estava agindo de forma estranha, calado, distante. Às vezes eu o via-me olhando como se quisesse dizer algo, mas então Samira chegava e ele voltava ao o silêncio. Entristecia-me vê-lo daquele jeito. Meu filho, o menino que criei, sozinha. O menino a quem ensinei a amarrar os sapatos, a andar de bicicleta, a ser respeitoso e honesto. Aquele menino agora era um homem que não sabia como defender a própria mãe, ou pior, um homem que havia escolhido não defendê-la. No domingo à noite, Giselda fez o jantar. Sem pedir permissão, usou minha zinha como se fosse dela. Fez um frango de panela com quiabo e polenta. Ela arrumou a mesa na sala de jantar e, quando nos sentamos para comer, falou como se fosse a anfitriã da festa. Bom, família, ela disse, levantando o copo de água como se fosse um brinde. Quero propor uma coisa. A Samira e eu estivemos pensando que seria uma boa ideia fazer uma reforma completa na casa. Trocar os pisos, pintar todas as paredes, modernizar os banheiros. O que vocês acham? Lisandro olhou para ela, surpreso. Uma reforma? Isso custa muito dinheiro. Sim, mas vale a pena, Samira insistiu. Esta casa tem muito potencial. Só precisa de uma atualização. E nós podemos pegar um empréstimo. Com o seu salário e o meu, a gente paga isso em 2 anos. Um empréstimo para reformar a minha casa. A casa que ainda era minha. E o que você acha, mãe? Lisandro perguntou, virando-se para me olhar pela primeira vez, durante todo o jantar. Todos olharam para mim. Samira com aquele sorriso que não me enganava mais. Giselda com um olhar de desafio, esperando eu dizer algo para poder atacar. E Lisandro, meu filho, me olhando com exaustão, como se a minha opinião fosse apenas uma formalidade pela qual ele tinha que passar. Eu acho, eu disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado, que uma reforma é uma obra muito grande e muito cara, e que devemos pensar muito bem antes de decidir. Mas mãe, Lisandro insistiu, se a casa vai ser minha um dia de qualquer forma, certo? Você mesma me disse isso. Então faz sentido investir nela agora. Assim, quando eu herdar, ela já vai estar bonita. Aí estava a verdade saindo sozinha. Lisandro acreditava que a casa já era praticamente dele, que era apenas uma questão de tempo. E Samira e Giselda haviam usado essa crença para construir todo o plano delas. Sim, Lisandro, eu
disse, mantendo a calma. Algum dia esta casa poderá ser sua. Mas esse dia ainda não chegou. E enquanto esse dia não chegar, as grandes decisões sobre esta casa são tomadas por mim. Um silêncio desconfortável pairou no ar. Samira parou de sorrir. Giselda apertou os lábios. E Lisandro olhou para mim, confuso. Como se eu tivesse acabado de dizer algo completamente inesperado. Então você não quer que a gente reforme? Samira perguntou. E sua voz não era mais doce. Era cortante. Não foi isso que eu disse e respondi. Eu disse que é algo sobre o qual precisamos pensar, com calma, sem pressa. Mas nós moramos aqui, Giselda cortou. E lá estava, o verdadeiro veneno finalmente saindo. Nós também temos direito a uma opinião sobre a aparência da casa onde vivemos. Nós, como se ela morasse aqui permanentemente também. Como se ela tivesse qualquer direito sobre o meu lar. Claro que vocês têm direito a uma opinião. Eu disse levantando-me da mesa. Mas eu tenho o direito de decidir, porque esta casa é minha. E fui para o meu quarto. Fechei a porta. E pela primeira vez em semanas senti algo como poder, como controle. Na segunda-feira de manhã, me arrumei cedo. Vesti minha blusa rosa favorita, aquela que Lourdes me deu no ano passado. Passei um pouco de maquiagem. Arrumei o cabelo. E às 9h30 saí de casa sem dizer a ninguém aonde ia. O escritório do advogado ficava no centro, num prédio de 4 andares. Peguei o elevador até o 3º andar e bati na porta que dizia Dr. Humberto Galvão, Advocacia Civil e de Família. Um homem de uns 50 anos, de óculos e com um sorriso gentil me atendeu. Dona Isadora, por favor, entre. Sente-se. Diga-me, como posso ajudá-la? E ali, sentada de frente para aquela mesa cheia de livros e pastas, contei-lhe tudo desde o começo. Desde o dia em que Lisandro se casou até o jantar de domingo. Mostrei-lhe os papéis da casa. Expliquei que nunca havia assinado nada, cedendo a propriedade, que tudo ainda estava no meu nome. Dr. Humberto me ouviu, com atenção, fazendo anotações num bloco pautado. Dona Isadora, ele disse. Quando terminei, a senhora tem toda a razão legal ao seu lado. Esta casa é sua. Completamente sua. E ninguém, absolutamente ninguém, pode forçá-la a sair dela ou a transferir a propriedade se a senhora não quiser. Nem mesmo o filho, nem o meu filho, nem o seu filho. A senhora pode deixar a casa para ele no seu testamento quando decidir, ou pode nunca deixar para ele. Essa é uma decisão sua. Senti um alívio enorme. Como se alguém finalmente tivesse me dito que eu não era louca, que não estava sendo egoísta, que tinha o direito de defender o que era meu. Então, o que o doutor recomenda que eu faça? Perguntei a ele. Ele recostou-se na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e me olhou seriamente. Primeiro preciso que entenda algo importante, Dona Isadora. A senhora não tem nenhuma obrigação legal de permitir que sua nora, a mãe dela, ou mesmo o seu filho morem na sua propriedade se a senhora não desejar. Eles estão lá porque a senhora permitiu por boa vontade, não por obrigação. Mas Lisandro é meu filho. Eu sei. E entendo que essa seja uma situação emocionalmente delicada. Mas, legalmente a senhora tem todas as cartas na mão. Agora a minha recomendação é a seguinte. Documente tudo. Grave conversas se puder. Tire fotos. Salve mensagens. Qualquer coisa que prove que elas estão tentando pressioná-la a sair da sua própria casa. Isso pode ser útil mais tarde se a situação ficar mais difícil. Mais difícil como? Bem, em alguns casos as pessoas tentam acusar o proprietário de abandono do imóvel ou de ter doado verbalmente os direitos. É raro, mas acontece. Se a senhora tiver provas de que elas sabiam que a casa era sua e mesmo assim tentaram tirá-la de lá, isso a protege completamente. Balancei a cabeça, processando cada palavra. E se eu quisesse que eles fossem embora, posso simplesmente pedir que desocupem a minha casa? Claro. A casa é sua. A senhora pode pedir que saiam quando quiser. Se eles se recusarem, então, teríamos que iniciar um processo formal de despejo por meio de uma notificação extrajudicial e, se necessário, uma ação judicial. Mas com a papelada em ordem, como a senhora tem, seria um processo relativamente simples.
Fiquei em silêncio por um momento. A palavra despejo soava tão dura, tão fria, mas também soava como justiça. Quanto custaria tudo isso? Quero dizer, se eu precisar da sua ajuda mais tarde. A consulta de hoje é por minha conta. É uma cortesia. Se mais tarde a senhora precisar que eu inicie qualquer ação ou legal, podemos discutir os honorários na ocasião. Mas sendo franco com a senhora Dona Isadora, espero que não chegue a esse ponto. Espero que consigam resolver isso em família. Agradeci, apertei a mão dele e saí daquele escritório me sentindo mais forte do que quando entrei. Eu tinha um aliado. Tinha informação. Tinha um plano. Quando cheguei em casa era quase meio-dia. Entrei e encontrei Samira e Giselda. No meu quarto. No meu quarto. A porta estava escancarada e elas estavam mexendo no meu guarda-roupa. O que vocês estão fazendo? Perguntei da porta, e minha voz soou mais alta do que eu esperava. Samira deu um pulo, assustada. Giselda nem sequer piscou. Ah, Isadora. Que susto, disse Samira levando a mão ao peito. Estávamos apenas olhando as suas roupas. Você tem tantas coisas que não usa mais, não é? Pensamos em fazer uma limpa e doar o que você não precisa. E quem deu permissão para vocês entrarem no meu quarto? Ah, sogra, não fique chateada. Só queríamos ajudar. Eu não preciso desse tipo de ajuda, eu disse, caminhando na direção delas. E eu quero que vocês saiam do meu quarto agora. Giselda me olhou com aquela expressão de ofendida que eu já conhecia tão bem. Você não precisa ser grossa, Isadora. Só estávamos tentando ajudar a organizar as coisas. Na sua idade, é fácil acumular coisas que não têm mais utilidade. Na minha idade. Aquela frase de novo, como se eu fosse uma velha incapaz de gerenciar as próprias coisas. Fora repeti. E desta vez fiquei parada na porta de braços cruzados. As duas, fora do meu quarto. Samira saiu primeiro, de cabeça baixa, como uma criança que levou bronca. Mas Giselda esbarrou em mim e me olhou diretamente nos olhos. Você está sendo muito egoísta, Isadora. Esta família está tentando seguir em frente e você está apenas atrapalhando o caminho. Atrapalhando o caminho. Lá estava. A palavra que elas estavam pensando esse tempo todo, mas que não tinham tido a coragem de dizer em voz alta. Eu era um obstáculo na minha própria casa, na minha própria vida. Não respondi. Apenas fechei a porta quando elas saíram e sentei na cama. Minhas mãos tremiam, mas não o de medo. Era raiva. Pura raiva, e mais alguma coisa. Algo que vinha crescendo dentro de mim há semanas e que eu não podia mais ignorar. Exaustão. Exaustão de ser invisível. Exaustão de ser tratada como um móvel velho. Exaustão do meu próprio filho não dizer nada quando eu era desrespeitada. Peguei o celular e abri o aplicativo de gravador de voz. O Dr. Humberto tinha me dito para documentar tudo, e era exatamente isso que eu ia fazer. Gravei uma mensagem para mim mesma descrevendo o que tinha acabado de acontecer. A data, a hora, o que elas disseram, como entraram no meu quarto sem permissão. Depois, abri o WhatsApp e mandei mensagem para Lourdes. Preciso te ver hoje. Está livre? Ela respondeu em menos de um minuto. Claro. Às 17 na padaria. Perfeito. O resto do dia fiquei no meu quarto. Não desci para comer. Não queria ver ninguém. Ouvi Lisandro chegar do trabalho. Ouvi vozes na sala, conversas que eu não conseguia decifrar, e não dei a mínima. Às 16h30 me arrumei e saí. Ninguém me perguntou aonde eu ia. Nem sequer levantaram os olhos quando passei pela sala. Lourdes já estava na padaria quando cheguei. Ela me viu entrar e soube imediatamente que algo havia acontecido. O que aconteceu, Isadora? Sentei de frente para ela e contei tudo. A visita ao advogado, o que ele me disse. O que aconteceu com Samira e Giselda no meu quarto. Tudo. Lourdes ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou fundo. Isadora, você sabe o que tem que fazer. O quê? Você tem que tirar elas da sua casa. As duas. A Samira e a mãe dela. Mas a Samira é casada com o Lisandro. Eu não me importo. Aquela garota e a mãe dela estão te desrespeitando na sua própria casa.
E o seu filho não está fazendo nada para te proteger. Então você tem que se proteger. Mas se eu expulsar a Samira, o Lisandro vai com ela. Talvez sim, talvez não. Mas quer saber de uma coisa, Isadora? Se o seu filho escolhe uma mulher que te maltrata em vez da própria mãe, então deixa eu ir. Porque um filho que não te defende, que não te respeita, que permite que você seja tratada assim, esse filho você já perdeu faz tempo. As palavras dela doeram porque eram verdade. Lisandro não era mais o menino que eu criei. Era um homem que havia escolhido o caminho mais fácil, o silêncio, conforto de não se meter em problemas. E no processo ele havia me abandonado. Não sei se consigo fazer isso admitir. E senti as lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Consegue sim, Lourdes disse, pegando a minha mão. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Criou seu filho sozinha. Trabalhou por 30 anos. Pagou essa casa com o seu próprio suor. E agora uma garota que apareceu faz uns meses quer tirar tudo de você. Você vai deixar? Não? Então eu vou lutar. Lourdes sorriu. Agora sim. Naquela noite voltei para casa com uma decisão tomada. Mas eu não ia agir imediatamente. Ainda não. Primeiro eu precisava que elas cavassem a própria cova. Precisava que ficassem tão confiantes a ponto de fazerem algo tão óbvio, tão descarado, que não houvesse como Lisandro defendê-las. E não precisei esperar muito. 2 dias depois, numa tarde de quarta-feira, cheguei da minha aula de informática e encontrei Samira na sala, ao telefone. Quando me viu entrar, baixou a voz, mas não desligou. Mãe, tô te dizendo, tá quase na hora. É só uma questão de tempo. Não, ela não disse nada ainda, mas tá cedendo. Sim, quando ela sair, vamos mudar tudo. Eu já falei com o mestre de obras para vir ver a reforma. Ele calculou uns 80 mil reais para deixar tudo certinho. Não se preocupa. Vamos pegar no empréstimo. A casa vai ser nossa de qualquer jeito. Meu sangue gelou. 80 mil reais? Um empréstimo para reformar a minha casa, a casa que elas achavam que já era delas. Samira me viu ali parada e se apressou em desligar. Te ligo depois, mãe. Tchau. Ela olhou para mim com um sorriso, nervoso. Você ouviu aquilo? Sim. É que, bem, nós já conversamos com o Lisandro e ele concordou. Vamos pedir o empréstimo na semana que vem. A casa vai ficar linda, Isadora. Você vai ver. E alguém ia me consultar? Bem, é que o Lisandro disse que você já tinha aceitado que a casa ia ser dele. Aceitar que poderá ser dele um dia não é a mesma coisa que dizer que é dele agora disse com a voz mais áspera do que pretendia. E eu definitivamente não dei permissão para ninguém fazer um empréstimo no meu nome. Não vai ser no seu nome, Samira esclareceu rapidamente. Vai ser no nome do Lisandro. Um empréstimo de 80 mil reais para reformar uma casa que não é dele. Samira calou-se. Pela primeira vez, acho que ela viu algo nos meus olhos que a assustou. Isadora, nós só queremos melhorar a casa. Não, eu disse devagar. Você quer me apagar. Você quer que eu vá embora. Você quer tomar o que eu construí. Mas você vai ter uma surpresa. E fui para o meu quarto antes que ela pudesse responder. Naquela noite, durante o jantar, Lisandro tocou no assunto. Mãe, a Samira me disse que você ficou chateada com o lance do empréstimo. Eu não fiquei chateada, Lisandro. Fiquei preocupada, porque vocês estão planejando gastar 80 mil reais numa casa que ainda é minha sem nem me perguntar. Mas mãe, você disse que a casa seria minha um dia. Um dia. Lisandro. Um dia. Não hoje. Não. Na semana que vem. E até que esse dia chegue, eu ainda sou a dona. Eu ainda decido o que é feito e o que não é feito nesta casa. Samira se intrometeu. Que não sabemos mais o que você quer, Isadora. Às vezes parece que você quer que a gente vá embora. Aí estava a armadilha. Esperando que eu dissesse que sim, que queria que eles fossem embora, para que pudessem se fazer de vítimas. Mas eu estava aprendendo a jogar aquele jogo. Eu não quero que vocês vão embora, eu disse calmamente. Eu só quero respeito. Respeito na minha própria casa. Depois daquele jantar, as coisas mudaram. Samira e Giselda pararam de fingir. Não havia mais sorrisos falsos nem tentativas de simpatia.
Agora elas apenas me ignoravam. Passavam por mim como se eu fosse invisível. Falavam alto uma com a outra sobre os planos, sobre a reforma, sobre como arrumariam os quartos quando as crianças chegassem. E Lisandro continuava no meio, calado, desconfortável, sem tomar o partido de ninguém. Num sábado de manhã, enquanto eu caminhava com o grupo, Lourdes me perguntou como andavam as coisas. Ruins, eu disse. Piores a cada dia. Elas nem fingem, mas falam como se eu não existisse. E o seu filho? Meu filho não diz nada. Finge que não vê, que não ouve. Lourdes balançou a cabeça. Isadora, até quando? Você vai aguentar isso? Não muito mais, admiti. Só estou esperando o momento certo. O momento certo para quê? Para mostrar a elas quem é a dona daquela casa. Lourdes sorriu. Aí está a minha amiga, a Isadora que eu conheço. Naquela mesma tarde, quando cheguei em casa, vi algo que me fez tomar a decisão. Final, havia uma caminhonete estacionada em frente à minha casa. Um carro de uma empreiteira. E na entrada, Samira conversava com dois homens segurando plantas enroladas. Aproximei-me devagar. O que está acontecendo aqui? Samira virou-se e me olhou com uma mistura de desafio e nervosismo. São os empreiteiros, Isadora. Vieram dar um orçamento para a reforma. O orçamento? Sem me consultar? Bom, o Lisandro já deu o aval. E o Lisandro não é o dono desta casa. Eu a interrompi e olhei diretamente para os dois homens. Senhores, eu sinto muito que tenham vindo até aqui, mas não haverá reforma nenhuma. Esta casa é minha, e eu não autorizei nenhuma obra. Um dos homens olhou para Samira, confuso. Senhora, você nos ligou e disse que era urgente virmos tirar as medidas. Eu liguei, disse Samira. Porque eu moro aqui e tenho o direito de melhorar a minha casa. A sua casa? Repeti. E senti a raiva subir pela garganta como fogo. A sua casa, Samira? Bom, a casa do Lisandro. É a mesma coisa. Virei-me novamente para os empreiteiros. Senhores, esta casa está no meu nome, Isadora Fontes. Vocês podem checar a matrícula no cartório se quiserem. E repito, não há obra autorizada aqui. Portanto, peço que, por favor, se retirem. Os homens se entreolharam, desconfortáveis. Então um deles concordou, com a cabeça. Entendido, dona. Desculpe o mal-entendido. Eles foram embora. E eu fiquei ali na frente de Samira, com o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. Como você ousa? Eu disse. Como você ousa chamar empreiteiros para minha casa sem a minha permissão? É porque você não quer melhorar nada. Samira rebateu. E agora a voz dela não tinha doçura nenhuma. Era puro veneno. Esta casa é velha. É feia. É ultrapassada. E você não faz nada para consertar. Porque a casa é minha. E eu gosto dela do jeito que é. Pois nós não gostamos. Vamos morar aqui. Então temos o direito a uma opinião. Opinião. Sim. Decisão não. Porque esta casa é minha. Samira. Minha. Não sua. Não do Lisandro. Minha. Mas o Lisandro disse que você ia deixar para ele. Algum dia. Quando eu decidir. Mas esse dia não é hoje. E do jeito que as coisas estão indo, esse dia pode nunca chegar. Samira olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Ela abriu a boca para dizer algo, mas bem nessa hora, Giselda chegou. O que aconteceu? Por que a caminhonete foi embora? Porque a Isadora expulsou ele, Samira disse. A voz, trêmula. Porque ela não quer que a gente conserte nada. Porque ela quer que a gente viva nesta casa horrível para sempre. A Isadora, Giselda disse, aproximando-se com aquela atitude de superioridade que me incomodava tanto. Nós entendemos. Você não quer colaborar. Não quer ajudar. Só quer manter tudo como está porque é egoísta. Egoísta, repeti. Sou egoísta porque não quero que vocês façam o que bem entenderem na minha própria casa. Esta casa deveria pertencer ao seu filho, Giselda disse. E agora a voz dela era dura, sem fingimento de gentileza. Um filho que você abandonou emocionalmente por anos, enquanto trabalhava o dia todo. Um filho que precisava de uma mãe, mas você preferiu a sua carreira. Gelei. Como ela usava? Como essa mulher que não me conhecia, que não sabia
nada da minha vida. Ousava me julgar daquele jeito? Eu trabalhei, eu disse. Ah, voz tremendo porque o pai do Lisandro morreu e alguém tinha que colocar comida na mesa. Eu trabalhei por 30 anos para dar educação, roupas, um teto sobre a cabeça dele. Eu trabalhei para comprar esta exata casa. E agora você vem aqui, não tendo feito nada, não tendo contribuído com nada, e me diz que sou uma mãe ruim. Eu não disse que você era uma mãe ruim. Giselda retrucou. Eu disse que você o abandonou emocionalmente. E é verdade. É por isso que o Lisandro está com a gente agora, porque nós cuidamos dele. Nós o fazemos se sentir amado. Olhei para as duas. Para Samira, com os olhos brilhando de raiva. Para Giselda, com aquele sorriso cruel, aproveitando cada segundo da minha dor. E entendi algo muito claramente. Aquilo não era mais só sobre a casa. Aquilo era sobre me destruir por completo. Sumam da minha frente, eu disse em voz baixa. As duas. Agora. Esta é a nossa casa também, Samira insistiu. Não, não é. E se vocês não sumirem da minha frente neste exato minuto, eu mesma arranco vocês daqui. Não sei o que elas viram nos meus olhos, mas algo as fez recuar. Foram para a sala e eu fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei no chão e chorei. Chorei de raiva. Chorei de tristeza. Chorei pelo meu filho que não estava lá para me defender. Chorei por todos os anos que trabalhei sozinha, me sacrifiquei sozinha e lutei sozinha para dar a ele uma vida digna. E chorei, porque agora, aos 70 anos de idade, eu tinha que continuar lutando sozinha. Mas depois de chorar, enxuguei as lágrimas. Levantei-me e peguei o celular. Disquei o número do Dr. Humberto. Boa tarde, dona Isadora. O que posso fazer pela senhora? Preciso que o doutor prepare os papéis, eu disse. E minha voz não tremia mais. Quero Samira e Giselda fora da minha casa. Eu tenho 30 dias para notificá-las, certo? Correto. Então quero que prepare uma notificação extrajudicial formal. Elas têm 30 dias para desocupar a minha propriedade e quero que o senhor venha entregar lá pessoalmente. A senhora tem certeza, dona Isadora? Completamente certeza. Muito bem. Terei os documentos prontos até segunda-feira. Quando a senhora quer que eu faça a entrega? No próximo domingo. Durante o almoço. Quero que a família toda esteja presente. Houve um silêncio do outro lado da linha. Entendido. Estarei lá. Desliguei e respirei fundo. Estava feito. Não havia mais volta. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. A semana seguinte foi a mais longa da minha vida. Cada dia que passava eu sabia o que estava por vir. Sabia que o domingo mudaria tudo. E enquanto isso, eu tinha que continuar morando na mesma casa com Samira e Giselda, fingindo que tudo estava normal. Elas também estavam agindo estranho, sussurrando entre si, me olhando de rabo de olho, mas não falavam mais comigo diretamente. Era como se estivessem esperando que eu explodisse, que eu gritasse com elas, que eu fosse embora. Mas eu não fiz nada disso. Apenas mantive minha rotina. Fui para as minhas caminhadas, fui ao yoga com a Lourdes. Voltei para casa e me tranquei no quarto. Na terça-feira, Lourdes perguntou se eu tinha falado com Lisandro. Não. Não. Falo com ele desde o incidente com os empreiteiros. E ele não foi te procurar? Não. Ele só se tranca no quarto com a Samira ou sai cedo para trabalhar. Acho que ele tem medo de enfrentar a situação. Você está com medo do que vai acontecer no domingo? Sim, admiti. Mas tenho mais medo de ficar calada e deixar que elas pisem em mim. Lourdes assentiu. Você está fazendo a coisa certa, Isadora. Você vai ver. Na quinta-feira, uma mensagem de Samira chegou no grupo de família do WhatsApp que tínhamos, Lisandro, ela e eu. Foi estranho, porque ninguém escrevia ali. Havia semanas. Família, proponho que a gente faça um almoço especial neste domingo. Por minha conta. Quero que a gente tenha um momento gostoso todos, juntos. Li a mensagem 3 vezes. Um almoço especial justo agora? Era coincidência demais. Ou ela estava planejando algo, ou genuinamente queria fazer as pazes.
Mas, depois de tudo o que havia acontecido, eu não acreditava mais nas boas intenções dela. Lisandro respondeu: por mim, ótimo. O que vai ter, amor? Vou fazer o seu prato preferido. Lombo assado com batatas. E de sobremesa, aquele pavê que você adora. Não respondi. Apenas deixei a mensagem visualizada. Na sexta-feira à noite, enquanto eu estava deitada na cama rolando a tela do celular, ouvi vozes na sala de estar. Eram Samira, Giselda e Lisandro. Eles estavam conversando alto, como se não se importassem mais se eu os ouvisse. O domingo vai ser perfeito. Giselda estava dizendo. Vamos mostrar a ela que somos uma família unida. E se ela quiser continuar fazendo parte desta família, vai ter que colaborar. E se ela não colaborar? Perguntou Lisandro. Então, teremos que tomar medidas mais drásticas. Samira respondeu. Lisandro, você sabe que a sua mãe está ficando velha. Ela está teimosa. Está confusa. Talvez ela precise de ajuda profissional. Ajuda profissional. Elas estavam insinuando que eu estava louca? Samira, não. Exagera, Lisandro disse. Mas a voz dele soou fraca, sem convicção. Não estou exagerando. A sua mãe está se comportando de forma irracional. Ela não nos deixa melhorar a casa. Nos trata mal. Faz com que a gente não se sinta bem-vindo. Isso não é normal, Lisandro. Fiquei ali deitada, paralisada, escutando. Elas estavam construindo uma narrativa. Estavam me pintando como a louca, o problema, a errada. E Lisandro estava ouvindo, sem me defender. Peguei o celular e abri o gravador. Aumentei a sensibilidade e deixei gravar tudo. Cada palavra, cada acusação, cada mentira. No sábado de manhã, Samira e Giselda saíram para fazer as compras para o almoço de domingo. Aproveitei o momento para falar com Lisandro. O encontrei na sala, assistindo televisão. Lisandro, preciso falar com você. Ele colocou a TV no mudo e me olhou, cansado. O que foi, mãe? Sentei de frente para ele e olhei nos olhos dele. Meu filho, meu único filho, o menino que eu tinha criado, sozinha. Por que você não me defende? Lisandro abaixou o olhar. Mãe, eu não quero ficar no meio disso. Mas você está no meio. Você mora aqui. Você vê como elas me tratam. Você ouve como elas falam comigo. E não diz nada. É que você também não cede, ele disse. E sua voz estava cheia de queixa. A Samira só quer fazer melhorias na casa. Ela quer que a gente viva bem. E você é contra tudo. Eu sou contra elas tomarem decisões sobre a minha casa sem me consultar. Há uma diferença. Mas mãe, você disse que a casa ia ser minha um dia. De dia, Lisandro. Não hoje. Por que é tão difícil entender isso? Ele se calou. Sabe o que eu acho? Continuei. Acho que a Samira te convenceu de que o problema sou eu. Que eu sou a errada. Que eu sou a que não colabora. Mas a verdade é que, desde que ela chegou, tudo mudou. E não para melhor. A Samira é minha esposa, mãe. Eu sei. E eu quero que você seja feliz com ela, mas não às das custas de eu perder a minha dignidade na minha própria casa. Lisandro levantou-se do sofá. Nós vamos ter um almoço em família amanhã. Espero que você venha com uma atitude melhor. E foi para o quarto dele. Fiquei apenas sentada ali, sozinha na sala. E entendi que meu filho já havia feito a escolha dele. E não fui eu, foram elas. O domingo chegou. Acordei cedo, tomei um banho longo. Vesti meu vestido marrom favorito, aquele que a minha irmã me deu. Me maquiei, arrumei o cabelo e coloquei meus brincos de pérola. Eu queria estar bonita. Queria parecer forte. Ao meio-dia, Samira já estava na cozinha preparando a comida. Giselda estava arrumando a mesa na sala de jantar e Lisandro estava ajudando com as bebidas. Parecia uma cena normal de família, mas eu sabia que não havia nada de normal naquilo. Às 3h, tudo estava pronto. A mesa posta. O lombo assava e cheirava deliciosamente. O pavê estava na geladeira, e os três já estavam sentados, esperando que eu descesse. Desci as escadas devagar. Os três olharam para mim quando entrei na sala de jantar. Que bom que decidiu se juntar a nós, Isadora Giselda disse com aquele sorriso falso. Senta aí, mãe, Lisandro disse, apontando para minha cadeira de sempre. Sentei.
Samira serviu o lombo. Giselda passou as batatas. Lisandro encheu os copos com refrigerante. E por alguns minutos comemos em silêncio. Então Samira pigarreou. Bom, família, eu convidei vocês para este almoço, porque queria conversar sobre uma coisa importante. Aí estava. O que quer que elas tivessem planejado. Como vocês sabem, Samira continuou. Lisandro e eu queremos começar a nossa própria família. Queremos ter filhos. Queremos construir o nosso futuro. E para isso precisamos de estabilidade. Olhei para Lisandro. Seus olhos estavam fixos no prato. É por isso, Samira prosseguiu, que estivemos pensando que o melhor seria você, Isadora, procurar um lugar mais adequado para você. Um lugar onde ficará confortável, onde não terá que se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande. Existem excelentes residenciais para idosos, lugares onde você pode fazer amigos, ter atividades, ser bem cuidada. Residenciais para idosos. Uma casa de repouso. Um asilo. Elas queriam me colocar num asilo. E o que você acha disso, Lisandro? Perguntei sem olhar para ele. Houve um longo silêncio. Então ouvi a voz dele. Baixa, quase inaudível. Eu acho que pode ser uma boa opção, mãe, para você ficar mais tranquila. Senti algo se estilhaçar dentro de mim. Meu próprio filho, meu único filho, estava concordando em me mandar para um asilo para ficar com a minha casa. Entendo, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Então, vocês querem que eu saia da minha casa para que vocês dois possam ficar aqui? Não é isso, Isadora. Giselda se intrometeu. É para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem, repeti. Me mandar para um asilo é para o meu próprio bem. É um residencial. Não um asilo, Samira corrigiu. E sim, achamos que você ficaria melhor lá. Balancei a cabeça devagar. Dobrei meu guardanapo. Coloquei-o sobre a mesa e me levantei. Aonde você vai? Lisandro perguntou. Atender a porta. Tem alguém aí? Quem? Justo naquele momento, a campainha tocou. Caminhei até a porta e abri. Lá estava o Dr. Humberto com a pasta na mão e uma expressão séria no rosto. Boa tarde, dona Isadora. Boa tarde, Dr. Humberto. Por favor, entre. Dr. Humberto entrou na casa e andou atrás de mim até a sala de jantar. Samira, Giselda e Lisandro olharam para nós confusos. O clima mudou instantaneamente. Não havia mais sorrisos, apenas tensão. Quem é este? Samira perguntou, levantando-se. Família, eu disse com a voz clara. Gostaria de lhes apresentar o Dr. Humberto Galvão. Ele é o meu advogado. Vi a cor sumir do rosto de Samira. Giselda ficou paralisada na cadeira. E Lisandro arregalou os olhos, processando o que eu tinha acabado de dizer. Seu advogado? Lisandro repetiu. Por que você precisa de um advogado, mãe? Para proteger o que é meu, respondi. Por favor, sentem-se. O Dr. Humberto tem algo a entregar a vocês. Ninguém se moveu. Dr. Humberto abriu a pasta e tirou 3 envelopes brancos. Colocou-os sobre a mesa. Boa tarde, ele disse, com um tom profissional. Meu nome é Humberto Galvão e sou o representante legal da senhora Isadora Fontes. Estou aqui hoje para entregar uma notificação extrajudicial. Notificação de quê? Giselda perguntou. A voz não soando mais tão confiante. Dr. Humberto abriu o primeiro envelope e começou a ler. Por meio desta ficam notificadas a ser a Samira e a ser a Giselda de que dispõe do prazo de 30 dias, corridos, a partir da presente data, para desocupar o imóvel localizado na... Espera, o quê? Samira interrompeu. Desocupar. Permita-me terminar o... advogado continuou. Imóvel localizado na Rua dos Ipês, 847, que é de propriedade única e exclusiva da Zera Isadora Fontes, conforme a matrícula e número 2456 do Cartório de Registro de Imóveis. A Serara Isadora, em seu direito, como proprietária, decidiu revogar a permissão para que as referidas pessoas residam em sua propriedade. Ela não pode fazer isso. Giselda gritou, pulando da cadeira. A minha filha era casada com o Lisandro. Esta casa é deles. Não, senhora doutor Humberto. Respondeu calmamente.
Esta casa é de propriedade da Seri Isadora, sua filha e o marido dela moram aqui por boa vontade da proprietária, mas essa boa vontade pode ser revogada a qualquer momento. Samira virou-se para mim, os olhos cheios de raiva. Como você pôde fazer isso com a gente? Nós somos a sua família. Família? Repeti e senti minha voz falhar só um pouco. Vocês queriam me mandar para um asilo para tomar a minha casa. Isso é ser família? Mas a casa ia ser do Lisandro. Samira insistiu. Ia ser. Algum dia, quando eu decidisse. Mas vocês não conseguiam esperar. Queriam me expulsar antes da hora. Queriam me apagar da minha própria vida. Lisandro estava em choque, olhando para os papéis na mesa como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Mãe, você está mesmo fazendo isso? Sim, Lisandro. Estou mesmo. E quanto a mim? Você está me expulsando também? Fiquei, olhando para ele. Meu filho, o menino que eu tinha criado, o homem que havia me decepcionado. Isso depende de você, eu disse. A Samira e a mãe dela têm 30 dias para sair. Você pode ficar se quiser, mas se decidir ir com elas, essa será uma decisão sua. Você não pode me separar da minha esposa. Lisandro gritou. Eu não estou te separando de ninguém. Estou te dando uma escolha. Giselda avançou na minha direção, apontando o dedo. Você é uma velha egoísta, amargurada e solitária. É por isso que o seu marido morreu, para fugir de você. Senti o ar fugir dos pulmões, como se as palavras dela fossem golpes físicos. Mas antes que eu pudesse responder, o Dr. Humberto interveio. Senhora, aconselho fortemente que modere a sua linguagem. Qualquer ameaça ou agressão verbal contra minha cliente pode e será usada contra as senhoras. Caso isso, evolua para um processo judicial. Processo judicial? Samira riu, mas era um som nervoso e desesperado. Isadora, isso é ridículo. Você não vai nos levar ao tribunal. Você não tem dinheiro. Não tem forças. Você me subestima, respondi. Vocês sempre me subestimaram. Acharam que eu era uma velha boba que as deixaria fazer o que quisessem. Mas vocês erraram. Dr. Humberto entregou a elas os envelopes. Aqui estão as notificações. Vocês têm 30 dias. Recomendo que busquem orientação legal se desejarem, mas já adianto que a documentação da Seara Isadora é inquestionável. Esta casa é legalmente dela, e ela tem todo o direito de decidir quem mora aqui. Samira pegou o envelope com as mãos trêmulas. Giselda jogou dela na mesa. Isso não acabou, Giselda desdenhou. Nós vamos contestar isso. Vamos provar que você é incapaz, Isadora. Que não está em seu juízo perfeito. Que precisa de um curador. Tente, eu disse. E pela primeira vez em meses me senti poderosa. Tenho 70 anos, mas a minha mente está perfeitamente lúcida. Meus exames médicos estão em dia. Tenho testemunhas de como vocês me trataram. Tenho gravações das conversas de vocês. Tenho tudo o que preciso para provar que você é que estão erradas, não eu. Giselda se calou. Samira caiu no choro. Lisandro, diz alguma coisa. Ela soluçou, agarrando o braço do meu filho. Não deixe a sua mãe fazer isso com a gente. Lisandro olhou para mim. Pela primeira vez em meses, ele realmente olhou nos meus olhos. Mãe, você quer mesmo fazer isso? Quer mesmo destruir essa família? Eu não estou destruindo, Lisandro. Ela já estava destruída. Desde o dia em que você deixou sua esposa me desrespeitar. Desde o dia em que você não disse nada quando a mãe dela me insultou. Desde o dia em que você concordou com a ideia de me mandar para um asilo para ficar com a minha casa. Eu não queria te mandar para um asilo. Lisandro disse. Mas a voz dele era fraca. Mas você também não me defendeu quando sugeriram. Você ficou calado, e esse silêncio machuca mais do que qualquer insulto. Samira soltou o braço de Lisandro e me encarou de frente. Sabe de uma coisa? Eu vou embora. Vou embora desta casa horrível e desta velha amargurada. Mas vou levar o seu filho comigo, porque ele me ama e não a você. Fiquei em silêncio, esperando. Esperando que Lisandro dissesse alguma coisa. Esperando que ele me defendesse. Mesmo que apenas por essa última vez. Mas ele não o fez. Lisandro
Samira disse. Vamos arrumar as malas. Vamos embora hoje. Não fico mais nem um dia nesta casa. Lisandro olhou para mim uma última vez. Vi dor nos olhos dele. Vi confusão. Vi medo. Mas não vi coragem. Não vi a força para fazer a coisa certa. Desculpa. Mãe, ele disse baixinho. Mas ela é minha esposa. Eu tenho que ir com ela. E aí estava a decisão final. Meu filho escolhendo a mulher que havia me maltratado em vez da própria mãe. Tudo bem, eu disse. E senti algo dentro de mim simplesmente se fechar, como uma porta batendo para sempre. Você tem razão. Ela é sua esposa. E você tem que fazer as suas escolhas. Só lembre-se de que essa foi uma decisão sua também, não minha. Samira, Giselda e Lisandro subiram as escadas. Ouviu-se movendo pelos quartos, arrastando malas, abrindo gavetas, falando em voz baixa. Dr. Humberto colocou as mãos no meu ombro. A senhora está bem, dona Isadora? Sim, menti. Estou bem. A senhora fez a coisa certa. Não deixe que façam a senhora se sentir culpada. Obrigada, Dr. Humberto. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me ligue. Aqui está o meu cartão com o número pessoal. Peguei o cartão e guardei no bolso. O advogado foi embora e eu fiquei ali parada na sala de jantar, ouvindo os sons do meu filho encaixotando a vida dele para sair da minha casa. Eles foram embora naquela mesma tarde. 2 horas depois que o advogado saiu, Lisandro desceu com 3 malas grandes. Samira carregava 2 bolsas cheias de roupas e Giselda trazia uma caixa de coisas da cozinha. Minhas coisas. As panelas que ela queria doar. Isso é meu, eu disse, apontando para a caixa. Giselda olhou para mim com nojo, mas largou a caixa no chão. Fique com a sua ovelharia, ela disse. Não precisamos disso. Samira passou por mim sem olhar. Foi direto para a rua, onde um táxi os esperava. Giselda seguiu. E Lisandro ficou parado na entrada com as malas na mão. Mãe, ele disse, com a voz trêmula. Você ainda pode parar com isso. Parar com o quê, Lisandro? Parar de impedi-las de me desrespeitar na minha própria casa? Parar de deixar a família ser destruída? Esta família foi destruída há muito tempo, quando você permitiu que elas me tratassem como se eu não valesse nada. Lisandro abaixou o olhar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas você também não fez nada para evitar. Ele ficou em silêncio. Então pegou as malas e caminhou até a porta. Vou ficar na casa da mãe da Samira, ele disse, sem virar para me olhar. Se você mudar de ideia, me liga. Se eu mudar de ideia. Como se a culpa fosse minha. Como se eu tivesse feito tudo errado. Adeus, Lisandro, eu disse, e minha voz soou mais firme do que eu, mas me sentia por dentro. Ele parou por um momento na soleira. Achei que pudesse virar. Achei que fosse dizer mais alguma coisa, mas não disse. Apenas saiu, entrou no táxi e foi embora. Fechei a porta. Tranquei-a, e fiquei ali, na entrada da minha casa, no silêncio, mais absoluto que eu havia sentido em anos. Então me afundei no sofá e chorei. Chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Chorei pelo meu filho. Chorei pelos anos que perdi tentando ser uma boa mãe, uma boa sogra, uma boa pessoa. Chorei porque doía. Doía no fundo da alma saber que meu único filho, ele não havia me escolhido. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada. Talvez 1 hora, talvez 2, até o telefone tocar. Era Lourdes. Isadora. Como foi? Eles foram embora, eu disse, a voz embargada. Todos eles. O Lisandro também. Oh, minha amiga. Eu tô indo pra aí. Não, Lourdes. Tudo bem. Eu preciso ficar sozinha. Você tem certeza? Tenho. Mas eu não tinha certeza. Eu não estava bem. Eu estava arrasada, porque uma coisa é tomar a decisão certa, e outra completamente diferente é viver com as consequências dela. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei apenas deitada, olhando para o teto do couro. Meu quarto, pensando em tudo, em como cheguei àquele ponto, se tinha feito a coisa certa. Se defender a minha casa valia a pena, se isso significasse perder o meu filho. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava silenciosa, um silêncio que me assustou no começo, mas que aos poucos começou a parecer paz. Eu acordava a hora que queria.
Tomava café da manhã na cozinha sem ouvir comentários sobre a minha comida. Sentava no meu sofá, no meu lugar, sem que ninguém o tivesse movido. Mas eu também sentava para assistir televisão, virava para comentar algo com o Lisandro e ele não estava lá. Cozinhava arroz e fazia mais porque ainda não estava acostumada a cozinhar para um só. E à noite, quando ia para a cama, o peso do silêncio parecia uma pedra no meu peito. Na quarta-feira fui ao yoga com a Lourdes. Ela me abraçou assim que me viu. Como você está sobrevivendo? Estou indo. O Lisandro ligou? Não, e eu também não liguei para ele. Você tem vontade de ligar? Todos os dias. Mas eu não vou continuei. Porque se eu ligar agora, ele vai achar que eu me arrependi. E eu não me arrependi, Lourdes. Dói, mas eu não me arrependo. Ela assentiu. Você é muito corajosa, Isadora. Não me sinto corajosa. Me sinto sozinha. Mas você ainda está de pé, e é isso que importa. Na sexta-feira recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Dona Isadora Fontes? Sim. Quem fala? Aqui é o Dr. Fernandes. Represento a Será Samira. Minha cliente me instruiu a contatar lá para negociar os termos da notificação de desocupação. Não há nada a negociar, eu disse. Elas têm 30 dias. É isso. Dona Isadora, minha cliente está disposta a chegar a um acordo. Eles estão passando por um momento financeiro difícil. Precisam de mais tempo para encontrar um lugar adequado. Isso não é problema meu. Senhora, devo lembrar lá de que seu filho também foi afetado por essa decisão. Ah, senhora não se importa com o bem-estar do seu próprio filho? Senti a raiva subir pela garganta. Meu filho tomou a decisão dele, e agora ele tem que viver com as consequências. Os 30 dias estão correndo. Se precisar de mais informações, pode falar com meu advogado, o Dr. Humberto Galvão. Boa tarde. E desliguei. Minhas mãos tremiam, mas me senti forte. Pela primeira vez, me senti forte. No sábado de manhã, durante a minha caminhada com o grupo, uma das senhoras perguntou sobre o Lisandro. E o seu filho, Isadora? Faz tempo que não o vemos. Ele não mora mais comigo, eu disse simplesmente. Ah, ele se mudou com a esposa? Sim. Que maravilha. Já estava na hora de ele começar a própria vida. Sim, repeti, embora por dentro sentisse que estava mentindo para mim mesma. No domingo fui à igreja. Fazia anos que eu não ia. Mas, naquela manhã, senti que precisava estar em um lugar onde pudesse pensar, orar, onde pudesse pedir a alguém que me dissesse que tudo ia ficar bem. Sentei no último banco, que estava vazio. O pastor falou sobre perdão, sobre como perdoar não significa esquecer, ou sobre como o perdão é sobre se libertar do peso do ressentimento. Saí sem respostas, mas com uma pergunta clara. Eu poderia perdoar Lisandro sem permitir que ele me machucasse de novo? Naquela mesma tarde, enquanto eu estava sentada na sala lendo um livro, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lisandro na varanda. Ele parecia cansado, com olheiras, mais magro. Oi, mãe, ele disse baixinho. Oi, Lisandro. Posso entrar? Pensei por um segundo. Então dei um passo para o lado. Entre. Fomos para a sala e nos sentamos. Ele no sofá grande. Eu na minha poltrona favorita. Aquela que Samira queria jogar fora. Eu vim conversar com você, ele disse. Estou ouvindo. Mãe, nesses últimos dias eu estive pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como chegamos a esse ponto. Esperei em silêncio. E acho que eu estava errado. Senti algo se mover no meu peito, mas não disse nada. Ainda não. Eu estava errado por não te defender, ele continuou. Eu estava errado por deixar a Samira e a mãe dela te tratarem daquele jeito. Eu estava errado por acreditar e que você era o problema, quando o problema sempre fui eu. Por ser covarde, por não querer enfrentar a situação. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas dele. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Olhei para ele. Para o meu filho, o menino que eu tinha criado, o homem que havia me decepcionado, e o homem que agora estava na minha frente quebrado, pedindo perdão. Lisandro disse devagar. Eu te perdoo. Mas perdoar não.
significa que as coisas voltem a ser como antes. Ele levantou o rosto. Como? Assim? Quero dizer que, se você quiser voltar a morar aqui, existem condições. Que condições? Samira e a mãe dela nunca mais pisarão nesta casa. Nunca. Você pode voltar, mas elas não podem. Lisandro ficou calado. E se eu quiser ficar com a Samira? Essa é uma decisão sua. Mas se ficar com ela, não vai morar aqui. Mãe, ela é minha esposa. Eu sei. E você tem que decidir o que é mais importante para você. Lisandro apenas ficou olhando para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Abriu a boca para dizer algo. Depois fechou. Levantou-se do sofá e caminhou até a janela. Não acredito que você está me obrigando a escolher, ele disse, com a voz embargada. Não estou te obrigando a escolher, Lisandro. Você já escolheu, semanas atrás, quando deixou que me tratassem como lixo na minha própria casa. Agora eu só estou te dizendo as consequências daquela escolha. Ele se virou para mim. E se eu te disser que vou me divorciar da Samira? Você deixaria? Ele fez silêncio. E nesse silêncio eu encontrei a minha resposta. Lisandro, não. Quero que você tome decisões por obrigação. Não quero que você volte para cá só, porque não tem para onde ir. Quero que volte porque você realmente entendeu o que fez de errado. Porque você realmente quer mudar. Mas eu quero mudar, mãe. Então mude. Mas mude por você. Não por mim. Não por esta casa, mas por você. Lisandro aproximou-se e ajoelhou-se na minha frente. Pegou as minhas mãos. Mãe, eu juro que vou consertar isso. Vou conversar com a Samira. Vou impor limites. Eu vou. Lisandro o interrompi. O que você vai fazer ou deixar de fazer com a Samira é problema seu. Eu já tomei a minha decisão, e a minha decisão é viver em paz. Com ou sem você. Eu disse. Finalmente disse em voz alta. E embora tenha doído, também me libertou. Lisandro soltou as minhas mãos e levantou-se. Enxugou as lágrimas nas costas da mão. Então é assim que vamos terminar. Separados. Não sei, meu filho. Isso depende de você. Das decisões que você tomar agora, se você vai aprender com isso ou se vai continuar sendo o mesmo homem que permitiu que eu fosse humilhada. Ele ficou ali, sem saber mais o que dizer. Então assentiu, devagar e caminhou até a porta. Eu te ligo, ele disse antes de sair. Tá? Bom. E ele foi embora de novo. Mas desta vez foi diferente. Desta vez não senti que ele estava indo embora para sempre. Senti que ele estava indo para pensar, para crescer, para decidir que tipo de homem ele queria ser. Os dias continuaram passando. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Lisandro me ligava a cada poucos dias. Conversas curtas. Estranhas no início. Depois pouco mais naturais. Como você tá, mãe? Tô bem, filho. E você? Levando. Procurando um apartamento. Silêncio. Sozinho? Sim, mãe. Sozinho. Eu não. Perguntava mais nada. Não cabia a mim. Mas algo dentro de mim sentiu alívio. Passadas exatas 4 semanas, Samira e Giselda vieram buscar o restante das coisas delas. Elas vieram com um caminhão de frete pequeno. Eu as deixei entrar, mas fiquei na sala observando, sem falar com elas. Sem facilitar as coisas. Samira passou por mim com uma caixa nas mãos. Parou por um momento. Espero que você esteja feliz, ela disse. Você destruiu a sua própria família. Não, respondi com calma. Vocês tentaram destruir a minha. Eu apenas me defendi. Ela não disse mais nada. Terminaram de pegar as coisas e foram embora. Desta vez, para sempre. Quando fechei a porta atrás delas, senti algo que não sentia havia meses. Paz, paz verdadeira. Lourdes foi lá em casa naquela tarde. Ela levou um bolo de cenoura com chocolate. E fez café. Como você se sente? Ela perguntou, servindo o café. Livre, eu disse. Me sinto livre. E o Lisandro? Ele está procurando um apartamento. Acho que está se divorciando, embora ele não tenha me dito diretamente. E como você se sente em relação a isso? Sinto que o meu filho está aprendendo. Tarde, mas está aprendendo. Lourdes sorriu. Fico tão feliz por você, Isadora. Fico de verdade.
As semanas se transformaram em meses. Pintei a casa. Não com as cores que Samira queria, mas com as cores que eu sempre quis. Um amarelo suave para a sala de estar, um verde erva doce claro para o meu quarto. Coloquei meus quadros onde eu queria. Arrumei minhas plantas em todos os cantos. E pouco a pouco a casa começou a parecer minha novamente. Lisandro veio me visitar numa manhã de sábado. Ele parecia diferente, mais magro, mas também mais calmo, menos tenso. Oi, mãe. Oi, filho. Entra, fomos para a cozinha. Servi um café para ele. Sentamos à mesa. Me divorciei, ele disse, simplesmente assim. Como você está se sentindo? Aliviado, triste, confuso. Tudo ao mesmo tempo. Balancei a cabeça. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Claro. Você algum dia vai realmente me perdoar? Eu olhei nos olhos dele. Eu já te perdoei, Lisandro. Mas perdoar não significa esquecer. Significa que não dói tanto mais. Significa que eu posso olhar para você sem sentir raiva. Mas também significa que eu aprendi a me proteger. E isso não vai mudar. Eu entendo, ele disse. E vi nos olhos dele que ele entendia. Mesmo? Encontrou um apartamento? Sim. É pequeno, mas é bom. Fica aqui perto. Eu tava pensando que talvez eu pudesse vir te visitar mais vezes. Eu gostaria disso. E foi assim que recomeçamos. Não como antes. Nunca como antes. Mas recomeçamos. Com respeito, com limites, com verdade. Hoje, 6 meses depois de tudo, eu me levanto cedo. Passo o meu café. Sento na minha sala de estar, na minha poltrona favorita, com a minha casa em silêncio. E sorrio. Lourdes e eu continuamos indo ao yoga às terças e quintas. O grupo de caminhada ainda me espera aos sábados. E aos domingos às vezes Lisandro vem almoçar. Ele traz a sobremesa. Eu faço o prato preferido dele e conversamos sobre o trabalho dele, sobre a nova vida dele, sobre os planos. Não falamos sobre Samira. Não falamos sobre o que aconteceu. Não precisamos mais. Na semana passada, minha irmã, Noélia, veio de Florianópolis me visitar. Tiramos fotos na sala, com a casa cheia de luz e flores. Postei as fotos no Facebook, me senti orgulhosa. Orgulhosa da minha casa. Orgulhosa da minha vida. Orgulhosa de ter me defendido. Nesta manhã, enquanto tomava café no quintal, pensei no longo caminho que percorri, sobre como estive à beira de perder tudo. Minha casa, minha dignidade, minha paz. Mas eu não as perdi, porque aprendi algo fundamental. Que às vezes, defender o que é seu significa estar disposta a acabar sozinha. Significa ser corajosa quando todos esperam que você seja fraca. Significa dizer não quando você passou a vida inteira dizendo sim. E, embora tenha doído, embora tenha havido noites de choro e dias de solidão, embora eu tenha tido que confrontar o meu próprio filho, valeu a pena. Porque agora, quando acordo todas as manhãs na minha casa, na minha cama, no meu espaço, sinto algo que não sentia havia anos. Sinto que sou a dona da minha vida. Não apenas da minha casa, da minha vida inteira. E isso depois de 70 anos, depois de criar um filho sozinha, depois de trabalhar por 30 anos. Depois de suportar tudo o que suportei, é a coisa mais valiosa que eu tenho. Ontem Lourdes me perguntou se eu sentia falta de ter alguém morando comigo. Às vezes eu disse a ela com sinceridade. Mas eu prefiro estar sozinha e em paz, do que acompanhada e destruída. Ela concordou, porque ela também entende. Porque ambas somos mulheres que aprenderam que estar sozinha não é o mesmo que estar vazia. Que estar sozinha pode, às vezes, ser a forma mais profunda de estar inteira. Esta tarde vou ao salão. Vou cortar o cabelo um pouco mais curto do que antes, mais moderno. E depois, Lourdes e eu vamos caminhar no parque novo que abriu, aqui perto. E hoje à noite, quando eu voltar para casa, vou trancar a porta. Vou fazer meu chá de camomila. Vou sentar na minha sala de estar. Vou respirar fundo. E vou sorrir, porque finalmente, depois de tantos anos cuidando de todos, me sacrificando por todos, vivendo para todos, eu finalmente sou quem decide. Eu decido quem deixo entrar na minha casa. Eu decido quem deixo entrar na minha vida.
Eu decido como quero viver os meus anos. E essa liberdade, essa paz, esse poder sobre a minha própria existência. Isso ninguém me tira.